Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash do livro de 1 Samuel. Punições milagrosas caem sobre a cidade de Ashdod. O Aron era o objeto mais sagrado do tabernáculo. Hashem sempre punia quem tocava ou mesmo olhava para ele sem permissão. Quando os Pelistim levaram o Aron, Hashem mostrou a eles que ele era seu dono. O país dos Pelistim estava dividido em 5 partes. Cada uma era realmente uma cidade com seus subúrbios. Mas os Pelistim as chamavam de um pequeno reino. Cada uma tinha seu próprio governante, um príncipe. Estes eram os nomes das 5 cidades: Asa, a capital, Ashkelon, Ashdod, Gat e Ekron. Primeiro, os Pelistim levaram Aron para Ashdod, que abrigava um templo de Dagon, um de seus principais deuses. Dagon era um ídolo de aparência estranha. A parte superior do seu corpo lembrava um homem, enquanto a parte inferior era como a de um peixe. O nome Dagon significa Deus Peixe. Os Pelistim moravam perto da praia. Eles eram pescadores e rezavam ao Deus Peixe para ter sucesso na pesca. Quando Aron foi capturado, os Pelistim pensaram: Dagon derrotou o Deus dos judeus. Eles levaram o Aron para seu templo e o colocaram ao lado da imagem de Dagon, como se quisessem mostrar: Dagon agora é o Senhor do Deus dos judeus. Sabemos que muitas vezes, quando Hashem acha necessário punir uma nação, ele primeiro pune seus deuses. Hashem faz isso por misericórdia com o povo. Talvez, quando eles virem seus deuses sendo destruídos, eles perceberão que eles são inúteis e farão techuvá, se arrependerão. Mas, se as pessoas não param de pecar, Hashem então as castiga. Por exemplo, na primeira das 10 pragas do Egito, o rio Nilo se transformou em sangue. Por quê? Os egípcios costumavam se curvar e orar para este rio. Eles o consideravam um deus. Através da praga de sangue, Hashem mostrou a eles que ele é o mestre e não o rio. Aconteceu algo semelhante aos Pelistim. Quando eles entraram no templo, na manhã seguinte, descobriram que a imagem de Dagon estava caída no chão. Isso por si só já era bastante constrangedor, mas pior ainda foi sua punição. Dagon estava deitado de bruços na frente do Aron, como se estivesse curvando para Hashem, representado pelo Aron. Os Pelistim de Ashdod não encararam isso como um sinal de Hashem. Eles recolocaram Dagon no seu local, próximo ao Aron, imaginando que ele tivesse caído por acidente. Mas na manhã seguinte eles tiveram um choque ainda maior. Dagon estava mais uma vez deitado no mesmo lugar e na posição de antes, mas desta vez faltavam a cabeça e as mãos. Os Pelistim as encontraram na porta do templo. Parecia que Hashem estava dizendo aos Pelistim: o seu Deus não tem cabeça, ele não pode pensar, ele também não tem mãos. Ele também não tem mãos para poder fazer qualquer coisa que seja. Claramente não foi um acidente. Os Pelistim deveriam ter percebido que Hashem estava dando a eles um sinal para parar de honrar Dagon e começar a honrar Hashem. Eles deveriam ter devolvido o Aron aos Bnei Israel. Mas os Pelistim eram teimosos. Eles não apenas ignoraram Hashem, mas começaram a homenagear Dagon ainda mais. Eles disseram: a porta do templo é sagrada agora, porque a cabeça e os braços de nosso Deus a tocaram. Em seguida, a partir de então, os sacerdotes mais fiéis de Dagon também, bem como os visitantes fiéis do templo, tiveram cuidado de sempre pisar no local onde as partes do corpo do seu Deus tinham ficado. Em seguida, Hashem decidiu punir as pessoas pecadoras de Ashdod e seus arredores. Uma epidemia eclodiu em Ashdod, na forma de ratos. Milhares de ratos corriam pelos campos, devorando todas as colheitas de trigo, cevada e feijão. Além disso, eles invadiram as casas de Ashdod e até mesmo os corpos dos Pelistim. Os Pelistim tiveram dores de estômago terríveis.
Eles tentaram selar seus banheiros com tábuas de ferro para manter os ratos afastados, mas isso não ajudou. Milagrosamente, as tábuas de ferro racharam e deixaram os ratos entrarem. Então os ratos desapareceram na terra, deixando os Pelistim muito doentes. Esta história lembra você de eventos semelhantes na Torá? Essa praga parece muito com os castigos que vieram sobre o Egito na época de Moshe. De fato, tudo isso fazia parte do plano de Hashem. Quando alguns perversos Pelistim viram que os judeus haviam trazido Arão para a batalha, eles zombaram. Não temos medo. O Deus dos judeus já usou todas as suas pragas no Egito, ele não tem mais nada para nós. Hashem respondeu: vou lhes mostrar que sou mais forte do que qualquer outra coisa. Eu trarei uma nova praga sobre vocês. Portanto, podemos dizer que a praga dos ratos, na época de Shemuel, era quase como uma 11ª praga após as 10 pragas do Egito. Finalmente, o povo de Ashdod e seus arredores entenderam por que foram atingidos pela praga. Eles gritaram: o Arão de Hashem deve ir embora, porque Hashem trouxe terríveis punições sobre nós e sobre nosso Deus Dagom. Mas, em vez de enviar o Arão de volta para Bnei Israel, os habitantes de Ashdod chamaram os 5 príncipes Pelistim para uma reunião em Ashdod. Eles perguntaram aos príncipes: o que vocês acham que deveríamos fazer com o Arão? Os príncipes acreditavam que a praga dos ratos não havia sido causada por Hashem. Na opinião deles, foi um acidente da natureza. Eles decidiram fazer um teste para ver se a praga estava ou não ligada ao Arão. Mandem o Arão embora, eles sugeriram. Leve ele para uma cidade diferente dos Pelistim, digamos para Gat. Vamos ver se isso ajudará a parar a praga dos ratos. Mesmo após o Arão ter sido levado para Gat, o povo de Ashdod continuou doente. O Arão na cidade de Gat. Por um tempo depois que o Arão chegou em Gat, nada aconteceu. Então, de repente, sons terríveis de trovão ecoaram do céu, deixando as pessoas em pânico. Depois disso, a praga de ratos atingiu Gat também. Só que desta vez foi muito pior do que em Ashdod. As pessoas não só ficavam doentes com isso, elas morriam. A praga foi tão terrível que toda a cidade gritou de dor e medo. Hashem foi mais rigoroso desta vez porque o povo de Gat não havia aprendido sua lição com o que havia acontecido em Ashdod. O povo de Gat não se deu ao trabalho de convocar os príncipes Pelistim para uma reunião. Eles estavam ansiosos em se livrar do Arão o mais rápido possível. Eles o enviaram para a próxima cidade, Ecrón. O Arão em Ecrón. Ecrón foi atingida com um duplo castigo. Uma praga de ratos trouxe ao povo constrangimento e dor. Além disso, outra praga mortal eclodiu, tirando muitas vidas humanas, enquanto um trovão aterrorizante ecoava ao fundo, assustando os Ecronima. Eles convocaram os 5 príncipes Pelistim para uma reunião e pela primeira vez sugeriram a coisa certa. Enviem de volta o Arão do Deus dos judeus. Isto está matando o nosso povo. Mas os príncipes Pelistim não estavam prontos para concordar com isso. Eles simplesmente removeram o Arão da cidade de Ecrón, colocando-o em um campo distante de onde as pessoas viviam. No entanto, isso não teve efeito. O povo de Gat continuava morrendo diariamente. Somente depois de o Arão estar com os Pelistim por 7 meses, eles finalmente admitiram que algo tinha que ser feito. Eles já tiveram morte e terror suficientes entre eles. O Midrash nos conta: Hashem culpa Bnei Israel. Será que Bnei Israel não tentou recuperar o Arão dos Pelistim? Devemos lembrar que os Pelistim acabaram de vencer uma batalha e dominaram os judeus. Não havia muito sentido em tentar capturar o Arão de volta. Mas os judeus poderiam ter pedido aos Pelistim o Arão de volta, oferecendo uma grande quantia em dinheiro. Os Pelistim provavelmente o devolveriam de bom grado, uma vez que foram atingidos pelas pragas.
Mas nenhum judeu tentou recuperar o Aron. Hashem disse: se os Pelistim tivessem roubado alguma propriedade judaica valiosa, vocês não teriam se esforçado para reavê-la? Então, por que vocês não estão preocupados com a propriedade de Hashem? É possível que os judeus pensassem que o Aron havia perdido sua kedushá, uma vez que foi menosprezado por não-judeus. Ainda assim, essa desculpa não era boa o suficiente. Foi realmente um Hilul Hashem que Bnei Israel não fez nada para salvar o Aron por 7 meses. Os Pelistim acharam que os judeus não se importavam mais com ele. Hashem disse: como vocês não estão cuidando do resgate do Aron, irei devolvê-lo eu mesmo. Os príncipes Pelistim se reúnem com feiticeiros. Os Pelistim convidaram seus sacerdotes e feiticeiros para uma reunião. Eles achavam que essas pessoas santas saberiam como tratar objetos religiosos sagrados. 2 perguntas foram levantadas nesta reunião. Primeira, o Aron deve ser devolvido para Bnei Israel? Segundo, se sim, algum presente deveria ser enviado com ele? Os sacerdotes e feiticeiros não sabiam como responder à primeira pergunta, mas como tinham uma resposta pronta para o segundo ponto, eles começaram dizendo: nem pensem em enviar o Aron de volta de mãos vazias. A coisa certa a fazer é devolvê-lo com um presente. Isto mostrará que vocês sentem muito por ter pegado um objeto sagrado do Deus deles. Se depois disso a epidemia cessar, vocês saberão com certeza que Hashem trouxe essas pragas como punição a vocês. Que tipo de presente vocês sugerem? Perguntaram os Pelistim. Os feiticeiros aconselharam: um presente de ouro seria mais adequado. Derreta-o em 5 formas que se assemelhem ao inchaço que a doença causou em seus corpos. Os 5 presentes devem ser enviados como expiação pelos 5 príncipes Pelistim, que também adoeceram. Parece que eles estavam errados ao aconselharem mover o Aron de uma cidade para outra, em vez de devolvê-lo. Além disso, vocês devem derreter um pouco de ouro e moldá-lo na forma de 5 ratos. Eles serão doados pelas pessoas em cada uma das 5 cidades dos Pelistim. Talvez, se vocês honrarem o Deus de Israel, ele irá parar a punição. Vemos que mesmo aqueles sacerdotes e feiticeiros idólatras entenderam que era adequado dar presentes a Hashem. Nem todos os Pelistim na reunião concordaram. Alguns ainda se opunham à ideia de dar presentes a Hashem. Outros ainda acreditavam que o Aron não devia ser devolvido e se recusavam a admitir que Hashem controla o mundo e que eram obrigados a obedecê-lo. Como então esse grupo explicava a estranha praga e doença que os atingira? Como sabemos, existem inúmeras explicações científicas possíveis para tudo o que acontece. Pragas não eram desconhecidas naqueles dias, e mesmo a invasão de ratos poderia ser explicado para se adequar à situação. O coração humano é teimoso, e é mais fácil procurar desculpas do que admitir que algo foi causado por Hashem. Os Pelistim da cidade de Gat, que tinham sofrido demasiadamente, imploraram aos outros: não endureçam seus corações como o faraó e os egípcios fizeram. Naqueles dias a história era bem conhecida, ocorrida apenas 400 anos antes. No final, os egípcios tiveram que deixar Bnei Israel irem de qualquer forma. Vocês estarão melhores se humilharem agora e devolverem o Aron. Caso contrário, todos vocês irão sofrer, assim como os egípcios. Vendo que muitos Pelistim ainda não estavam convencidos de que a peste tinha vindo a eles como um castigo de Hashem por manterem o Aron consigo, os sacerdotes sugeriram o seguinte: tragam uma nova carruagem em honra do sagrado Aron, peguem 2 vacas que pariram recentemente e que nunca puxaram uma carroça antes e, portanto, não estão acostumadas a este trabalho. Coloquem o Aron na carroça e a caixa com os presentes do seu lado, amarrem as vacas na carroça enquanto prendem seus bezerros em um estábulo próximo. Depois fiquem parados e observem. Não conduzam as vacas. Vamos ver para onde elas irão. Elas irão correr para o estábulo onde estão suas crias? Isso seria certamente o natural. As vacas são instintivamente atraídas por seus filhotes recém-nascidos. Se isto acontecer, saberemos que as pragas
foram uma questão de azar. Elas não têm nada a ver com o fato de não termos devolvido Aron. Mas se as vacas puxarem a carroça em direção a Eretz Israel, não haverá dúvida de que o Deus dos judeus trouxe todo este infortúnio sobre nós. Todo mundo gostou dessa ideia e concordaram com o plano. O que aconteceu com a carroça? Os Pelistim prepararam os presentes para Shem. Conforme os sacerdotes sugeriram, eles derreteram o ouro em formas que se assemelhavam aos inchaços que eles sofreram. Quanto aos ratos dourados, eles fizeram muitos deles. Cada pequena cidade dos Pelistim doou seu próprio rato de ouro. No final, os presentes encheram uma caixa bastante grande. Os Pelistim colocaram Aron em uma carroça nova com a caixa do seu lado, depois atrelaram à carroça 2 vacas que pariram há pouco. Eles amarraram os bezerros enquanto as vacas observavam. Os príncipes Pelistim e seus homens santos esperaram, junto com uma grande multidão de pessoas, para ver o que as vacas fariam. Lentamente, mas confiante, as 2 vacas, que não tinham experiência anterior em puxar uma carroça, começaram a andar para longe de seus filhotes, como se estivessem sendo atraídas por uma força invisível. Os príncipes Pelistim caminharam atrás delas para acompanhar o Aron. Qual rota as vacas seguiriam? Havia muitas opções. As vacas poderiam ter vagado por um campo ou tomado qualquer uma das pequenas trilhas que encontrassem. Mas, em vez disso, elas se dirigiram para uma estrada principal que conduz para Beit Shemesh, uma cidade de Eretz Israel, perto da fronteira dos Pelistim. Mesmo ao chegar a essa estrada, elas poderiam ter virado para o oeste e penetrar no interior do país dos Pelistim. No entanto, as 2 vacas começaram a trotar para o leste, na direção de Eretz Israel. A estrada tinha numerosos caminhos e trilhas que se ramificavam dela. As vacas poderiam ter saído da estrada principal e seguido qualquer um desses caminhos diferentes, mas nunca hesitaram em sua marcha, constante, em direção a Beit Shemesh. Era como se o Aron tivesse, na verdade, conduzindo-as ao invés do contrário. Que milagre! De repente as vacas se viraram encarando o Aron para honrá-lo, e o tempo todo elas emitiam sons felizes como se expressassem prazer. Isso não era natural, pois as vacas mães normalmente ficam muito tristes quando são separadas de seus bezerros. Por que Hashem realizou todos estes milagres? Porque ele queria fazer um Kiddush Hashem. Dessa forma, os Pelistim não poderiam mais afirmar que Hashem não tinha poder. Eles viram com seus próprios olhos que ele é o comandante. O Aron chega a Beit Shemesh. As vacas com a carroça chegaram à cidade de Beit Shemesh, na região de Yehudá. Beit Shemesh estava bem na fronteira entre os Pelistim e Bnei Israel. Os príncipes Pelistim ainda as seguiam. Naquele momento, os judeus de Beit Shemesh estavam no vale colhendo seu trigo. Isso os deixava de bom humor. As vacas permaneceram de pé em um campo que pertencia a alguém chamado Yehoshua. Antes de os príncipes Pelistim chegarem a Beit Shemesh, eles se perguntaram: vamos ver como os judeus irão honrar o seu Aron. Mas primeiro vamos nos disfarçar para que eles não saibam quem somos. Deixem-nos pensar que somos apenas pessoas comuns. Vestidos como cidadãos comuns, os príncipes observaram o que aconteceu. O Aron estava embrulhado com sua cobertura habitual. Primeiro uma camada de pele de tarrash e, em seguida, uma camada de lã azul. Os Pelistim haviam recebido o Aron coberto e eles o estavam devolvendo com as mesmas coberturas, por respeito. Quando o Aron chegou a Beit Shemesh, Hashem fez com que uma súbita rajada de vento soprasse ferozmente. Isso afrouxou o envoltório do Aron, que agora ficou descoberto. É desrespeitoso olhar para o Aron quando ele não está coberto, porque o Aron é muito sagrado. Hashem estava testando os judeus para ver se eles honrariam o Aron adequadamente. Mas, em vez de cobrirem o rosto ou virarem para outro lado, alguns judeus apenas olharam para o Aron, enquanto outros até levantaram seu tampo dourado para olhar lá dentro. Parece que a alegria deles ao verem o inesperado retorno do Aron, que chegou juntamente com a feliz estação da colheita, os fez se comportarem de forma inadequada.
Possivelmente, quando descobriram que o Aron estava vazio, concluíram que ele não era tão sagrado quanto continha as Luchot e, portanto, tomaram essa liberdade. Por certo, todos deveriam ter parado de trabalhar assim que o Aron chegou. Eles deveriam ter se curvado para Shem na frente do Aron, honrando-o enquanto ele estivesse lá. Alguns judeus apenas se curvaram uma vez e depois voltaram ao trabalho. Outros ainda brincaram. O Aron, que não pôde evitar de ser capturado, agora retorna sozinho? Hashem esperou antes de punir o povo de Beit Shemesh, porque os príncipes Pelistim ainda estavam assistindo. Ele não queria que os Pelistim pensassem: Deus mata os judeus assim como nos mata. Ou pior, Deus obviamente não quer que os judeus recebam o Aron, é melhor levá-lo de volta para casa. Os judeus ficaram felizes por ter o Aron de volta e decidiram oferecer korbanot no campo em que o Aron estava para agradecer a Hashem pelo grande milagre de tê-lo devolvido. Isso era permitido. Após a destruição do Mishkan, de Shiloh, um novo templo foi erguido na cidade de Nuv. Enquanto o Mishkan estava em Nuv, os Bnei Israel podiam oferecer korbanot em qualquer lugar de Eretz Israel. Era o trabalho dos Leviim cuidar dos objetos do Mishkan. Eles foram, portanto, encarregados de levantar o Aron da carroça. Cuidadosamente colocaram-no na grande rocha no campo, onde as vacas pararam. Eles não puseram a caixa contendo os presentes de ouro dos Pelistim ao lado do Aron. Então os judeus construíram um misbear no campo, cortando algumas partes da carroça para usar como lenha. Eles abateram as 2 vacas e as queimaram como oferenda de olá. Posteriormente, os habitantes de Beit Shemesh trouxeram mais animais próprios como korbanot adicionais no misbear. Foi um dia muito feliz em Beit Shemesh. Lentamente, as notícias se espalharam e todos os judeus ficaram cheios de felicidades. Nossos sábios nos contam alguns objetos sagrados que foram mantidos por Bnei Israel para as gerações futuras. Atualmente ainda sabemos onde estão localizados alguns dos lugares mencionados na Torá e nos Neviim, profetas. Sabemos exatamente onde ficava o Beit HaMikdash, embora tudo o que restou dele seja o Kotel HaMaravi, o muro ocidental. O Kotel HaMaravi não é uma parede do Beit HaMikdash em si, mas parte de uma parede exterior que rodeava a colina sobre a qual o Beit HaMikdash foi construído. Também conhecemos a localização da Gruta de Marpelá na cidade de Hebron, onde nossos patriarcas e matriarcas estão sepultados, assim como o local de enterro de nossa matriarca Rachel. Se você tivesse vivido na época da Guemará, seria capaz de visitar lugares ainda mais históricos. Um deles era o local onde Bnei Israel atravessaram o rio Jordão na época de Yehoshua. A pilha de pedras de Yehoshua que Yehoshua ergueu lá foi um marco conhecido por centenas de anos. Indo mais para trás, na época do primeiro Beit HaMikdash, lá você seria capaz de ver muitos objetos importantes. Um deles era uma garrafa contendo um mam. Hashem disse a Moshe para colocá-lo em uma garrafa e guardá-lo no Kodesh HaKodashim, a sala mais sagrada do Mishkan. Às vezes ele era retirado e mostrado aos judeus para lembrá-los como Hashem cuidou de nossos antepassados no deserto. Ver isso encorajava os judeus a confiar em Hashem. O cajado de Aharon, do qual brotou amêndoas e flores que sempre se mantinham frescas, também foi mantido no Mishkan e mais tarde no Beit HaMikdash. Ele serviu para lembrar aos judeus que apenas a Shevet Levi foi escolhida para trabalhar no Mishkan. Outro objeto que ainda existia na época do primeiro Beit HaMikdash era uma certa caixa contendo alguns objetos de ouro. Você adivinhou? Era a caixa cheia de presentes que os Pelistim enviaram a Bnei Israel. Por que era tão importante manter isso por muitos anos? Porque lembrava aos judeus o retorno milagroso do Aron. Onde estão todos esses objetos agora? Eles foram escondidos em uma das câmaras subterrâneas do Beit HaMikdash que o rei Shlomo construiu. Logo antes da destruição do Beit HaMikdash, um rei judeu escondeu todos esses objetos importantes para que fossem salvos para o futuro. Vamos continuar em outro momento.
Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!